Buenos dias a todos y a todas. Eu não hablo castellano, vou hablar despacio para que ustedes compreendam el portuñol. Quero dizer a vocês que existe uma bibliografia italiana muito consistente sobre a obra de James Joyce e particularmente sobre Finnegans Wake. Eu vou iniciar com umas considerações de uma pessoa chamada Ettore Settanni, que, junto com Crémieux e Nino Frank, traduziu com Joyce o 8º capítulo de Finnegans Wake, Anna Livia Plurabelle, do inglês para o italiano. Conforme vocês sabem, Joyce era conhecedor do idioma italiano, havendo vivido muitos anos entre este, com passagens em Roma, vivido, trabalhado e ensinado. Era uma pessoa que na casa dele, junto com a mulher e os filhos, utilizava o idioma italiano no dialeto triestino, que é um dialeto compreensível aos italianos. Então, a língua italiana era importante para ele. E ele inovava no italiano da mesma forma que ele inovava no inglês. Umberto Eco chegou a dizer que a leitura da Anna Livia, traduzida do inglês por James Joyce e equipe para o italiano, precisava ser lida, mas não acompanhada nas traduções. Tanto era inventiva, não é? Mas que era importante lê-la. Isso só para introduzir o que diz, em primeiro lugar, esse Ettore Settanni. Não é? Esse Ettore Settanni, ele diz o seguinte: no que se refere à linguagem, Joyce escolhe um caminho original próprio. Em Finnegans Wake, nós encontramos uma língua nova, derivada do aporte de uma dúzia de línguas que ali se fundem, do verbo fundir, né? Mesclam, como as águas dos afluentes acompanham a atração da força da correnteza do grande rio no qual se imetem, no qual chegam, no qual se despejam. Então, curiosamente, ele cita aqui uns 12 afluentes, não é? 12 afluentes que se imergem, que se atiram, que se fundem com o rio de Dublin. Né? E são, então, 11 a 12 tradutores desse complexo que a Dirce está apresentando a vocês, que despejam sua tradução no conjunto que é a obra Finnegans Wake. Eu vou, nessas breves apresentações, justificar o fato de haver sido escolhidos tradutores diferentes e variados para comporem os capítulos de Finnegans Wake. Então vejam vocês agora um enxerto de
um artigo que eu escrevi, me inspirando num escrito de Umberto Eco chamado As Poéticas de Joyce. Eu vou ler um trecho. Há um velório, conforme vocês sabem, para a morte de Tim Finnegan, que era um pedreiro que, conforme vocês sabem, fica desacordado, é dado por morto, e um dos presentes verte uísque sobre o cadáver. De repente, Tim se levanta e se une aos presentes. Daí, o título que James Joyce dá à obra. Finnegan's Wake, sem apóstrofe, não é? O Serão dos Finnegans, ou A Vigília dos Finnegans. Ou seja, os protagonistas da história são muitos, embora o personagem emblemático seja Finn May Cool, um mítico herói irlandês que viveu no 3º século depois de Cristo. Segundo Joyce, o livro deveria ter sido o sono desse Finn, adormecido ao longo do rio Liffey, que é o rio que atravessa Dublin, onde, de forma onírica, teria se desenvolvida toda a história da Irlanda e a história de toda a humanidade. Desta vez, a reencarnação atual do arquétipo de Finn, Cristo, Buda, Thor e etc. deveria ter sido um taberneiro de um subúrbio de Dublin chamado H.C. Herwick. H.C.E. Here Comes Everybody. E a sua mulher, Anna Livia Plurabelli, seria a encarnação do fluxo do rio e dos seus filhos, Shen e Sham. Esses arquétipos, porém, mudam-se em avatares contínuos ao longo do caminho. Então surge Abel, Napoleão, Wellington, Joyce, Lewis, o tempo, o espaço, a árvore, a pedra e assim por diante. Surgem avatares. Segundo Joyce, é a construção de um puzzle trocadilho. Ele escreve para uma sua mecenas, Harriet Shaw Weaver, em 2 de outubro de 1923. Cheguei ao limite do idioma inglês. Eu pus a língua para dormir. Durante a noite, não poderia usar as palavras em seus nexos diários. São a introdução à leitura que o autor fornece. A lógica é a lógica do sonho, não apenas para os fatos, mas também para as palavras. Cada forma se multiplica e se prolonga. As visões passam do trivial ao apocalíptico. O cérebro usa as raízes dos vocábulos para criar outros vocábulos, capazes de nomear seus fantasmas, suas alegorias e suas ilusões. Essa conclusão eu retirei do livro de Hellman, um dos biógrafos de Joyce. Agora, eu vou terminar essa justificativa, não é? Pela voz de um tradutor italiano de Finnegan's Wake, Enrico Torrinoni, tá? Que, junto com um colega, empreendeu a aventura de traduzir Finnegan's Wake em 2017, pela editora Mondadori. O colega dele chamava-se Fábio Dedone. A consideração desse Enrico Torrinoni é interessante. Vejam vocês.
Traduzir o intraduzível, justamente porque não se pode fazer, é sempre possível. Isto é, pode ser sempre repensado, de acordo com uma rede de refrações e associações contínuas. Conduz a relançar até o infinito, até a uma abnihilization. Abnihilization, termo de Joyce, daquele étimo, que é também um átomo, e que para Joyce se torna o étim, entre aspas. E-T-Y-M, étim. Eis então um nascimento paradoxal de átomos. Abníhilo, ou seja, que vem do nada, que também é aniquilamento desse étimo. É aniquilamento dessa origem estática de cada palavra, rumo a uma recriação do caos primordial. Ou seja, há uma nova possibilidade plural de cosmos, sem fronteiras, sem distinção e sem identidades fixas. Isso significa que é bem-vinda a presença de tradutores diferentes para cada capítulo. É muito interessante estar dentro dessa perspectiva joyciana. Completando, diante das palavras prisma, que formigam na página, como se fossem matéria viva, balançando entre as línguas, cada leitor se torna um rabdomante. Rabdomante é aquele ser que descobre a água no subsolo com uma vareta. Torna-se um rabdomante aberto a surpresas. E ele mesmo vive num estado de tradução permanente, tecendo de forma cuidadosa o visionário, o próprio livro-sonho. Ele faz uma leitura em termos de livro-sonho. Se a força do enigma é de ser sempre inesgotável, Finnegan's Wake nos imerge na obscuridade do existir, dizendo-nos que somos nós que devemos levar um raio de luz nessa selva intrincada. Desatando a língua. A língua deve ser desatada para reescrever histórias e mitos da família humana, colocando em ação as velhas palavras de sempre, que nós carregamos desde sempre, até transformá-las em alguma coisa nunca ouvida dantes. Então, aqui estão os pareceres de uma série de tradutores e intérpretes e a minha justificativa por via indireta dessa nossa múltipla tradução. Que lhe vaya bem, bom encontro, bom seminário. ¿No? Temos o coletivo Finnegans Wake, de James Joyce, na tradução do coletivo Finnegans, segundo a ideia do próprio autor. E temos conosco Vítor Alevato do Amaral, da Universidade Federal Fluminense, Dirce, que não conseguiu participar, Dirce Waltrick do Amarante, que também participou nesta tradução, da Universidade Federal de Santa Catarina, Pedra Rodrigues, que é tradutora e gestora de projetos em Brasil,
e Tarso de Amaral, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em Brasil. É um gosto ter vocês aqui conosco, mesmo se por plataforma. Gostaria muito que vocês estivessem aqui conosco, mas sabemos, às vezes, não é tão fácil. Então, Vitor, não sei se deixo você coordenar quem começa. Ah, desculpe, deixa eu voltar aqui. Ah, sumiu. Voltei. Ok. Marta, posso ser eu. Eu acredito que nós vamos fazer essa sessão que vai aí até as 5h15, não é? E para nós aqui até as 7h15. Nós vamos Sim. talvez nos dar cerca de 15 minutos cada um, não é? Tarso, Ok. Fedra, e, e depois podemos conversar todos e quem estiver presente também poderá conversar conosco. Tudo bem. Eu começo, então, me apresentando. Eu não vou apresentar os meus colegas, acho que vocês podem se apresentar depois da melhor maneira, mas eu tomo, então, a liberdade de apresentar a mim mesmo e rapidamente o projeto, como um todo, né? E espero que o meu português esteja sendo compreendido aí em terras colombianas. Está? Espero que Problema, sim. Vitor. Hoje temos tido espanhol, português, sem problema. Ah, Obrigada. que bom, que bom. Bom, o projeto. Bom, então, primeiro por mim, né? Meu nome é Vitor Alevato do Amaral e eu sou professor de literaturas de língua inglesa na Universidade Federal Fluminense. E venho estudando a obra de James Joyce já há vários anos e traduzido também este autor para o português. Para mim é sempre de especial interesse o estudo das traduções das obras de Joyce, em português, mas também em outras línguas, na medida em que eu mesmo entendo o trabalho tradutório como um trabalho criativo e poliglota, um trabalho que transcende um par de línguas, né? Uma língua de partida e uma língua de chegada. Nada melhor para quem pensa assim do que se debruçar sobre Finnegan's Wake. Então, o projeto nasceu por iniciativa da nossa colega Dirce, que não pôde estar presente agora, mas ela coordenou esse trabalho, coordenou inclusive a comunicação entre nós e a editora Iluminuras e selecionou e convidou diversos tradutores para o trabalho de uma tradução coletiva de Finnegan's Wake. Fomos e somos, no total, 11 tradutores. Alguns traduziram um só capítulo. No meu caso, que traduziu um capítulo longo, né? E outras pessoas traduziram um ou dois capítulos do livro. Então, o projeto nasceu como um projeto coletivo, por isso nós nos denominamos Coletivo Finnegans. É a primeira tradução coletiva, acho que nem só de Finnegan's Wake, mas a primeira tradução coletiva de uma obra de Joyce no Brasil, que eu saiba, né? Todas as outras obras dele foram sempre traduzidas por um só tradutor ou uma só tradutora. E a iniciativa, portanto, de fazer esse Finnegan's Revolta era também de inovar nesse sentido. E nasceu também sabendo que era um projeto de retradução, em várias medidas.
inclusive porque já havia uma tradução completa de Finnegans Wake para a língua portuguesa. E só para a língua portuguesa no Brasil. Portugal não tem, e nenhum outro país de língua portuguesa tem uma tradução completa de Finnegans Wake. No Brasil, nós temos o privilégio, depois de Finnegan Revolta, de termos duas traduções completas de Finnegans Wake. A título de curiosidade, a língua espanhola, também até onde eu sei, só tem uma tradução completa de Finnegans Wake, que é uma tradução argentina, né? Então, os latino-americanos estão muito bem, e saíram muito bem, na frente, inclusive, nas traduções das obras de Joyce para o português e para o espanhol. Então, daí nasceu Finnegans Revolta, né? E eu vou falar um pouquinho, então, vou marcar o meu tempo aqui para não passar. Vou falar um pouco da minha própria experiência, traduzindo o capítulo 15 do romance, né? Se é que podemos chamar de um romance, né? E que é um longo capítulo de mais de 80 páginas, que me tomou um tempo enorme para completar essa tradução. Há algumas coisas que eu gostaria de dizer. A primeira delas é que o próprio título da nossa sessão, né, é a tradução de Finnegans Wake de acordo com as ideias do autor, né? Isso porque Joyce era muito cuidadoso com a sua obra. E até Ulisses, Joyce o tempo todo buscava controlar, de alguma forma, o trabalho dos tradutores. Nunca dava aos tradutores ampla liberdade, né? Seguia as traduções, queria rever as traduções, participava das traduções, chegava até mesmo a desautorizar certos grupos e autorizar outros grupos a fazerem o trabalho. Fato é que quando chegou a vez de Finnegans Wake, Joyce mudou de opinião. E o cuidado e o rigor que ele tinha com relação a Ulisses, por exemplo, ele já não apresentava mais. Eu congelei? Voltou aqui. Ele já não apresentava mais com relação a Finnegans Wake. Então, há uma famosa entrevista de Joyce, da década de 30, em que ele diz a dois tradutores que iam começar o projeto de tradução de Finnegans Wake. Ele diz: poetizem, poetizem, sejam poetas. Ana Lívia fala a língua de um rio. Vocês têm rios nos seus países, nas suas cidades. Então, usem esses rios, usem esses nomes. Ele muda, portanto, de postura e dá uma ampla liberdade aos tradutores. E eu imagino que essa liberdade tenha sido utilizada, se não pelos 11 tradutores, pela maioria, em graus diferentes, porque isso sempre varia muito. Eu posso dizer que, da minha parte, agarrei e levei a sério essa autorização joyciana para poetizar o máximo que eu pudesse. Então,
nessa perspectiva, eu fui tentando achar uma força, um ritmo que me guiasse ao longo deste capítulo. É um capítulo longo e não é dos capítulos mais famosos, não é dos capítulos mais conhecidos. Não é como o capítulo primeiro, não é como Ana Lívia Plurabelle, não é como o último capítulo. Enfim, o capítulo 15 é, inclusive, um capítulo que me parece, às vezes, cansativo para alguns leitores, por ser longo e não ser um capítulo muito citado, né? Por exemplo, os irmãos Campos, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, que traduziram vários fragmentos de Finnegan's Wake, não traduziram nenhum fragmento deste capítulo, o capítulo 15. Este capítulo está fora da seleção dos irmãos Campos, né? No entanto, é um capítulo incrível, né? Em que Jon, que ganha muitas formas e muitos nomes, é o tempo todo encostado contra a parede e questionado sobre várias coisas. E ele sobretudo, questionado por Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Mamalujo, né? Ele é sobretudo questionado sobre o crime de HCE, Here Comes Everybody, né? E ele então fala, não fala, fala por si, fala como se fosse a própria mãe, Ana Lívia Plurabelle, fala como se fosse o pai, HCE, fala em várias línguas. Como eu brinco, ele enrola a língua para enrolar os inquisidores, os 4 inquisidores, para não dizer nenhuma verdade. E nesse capítulo, o corpo aparece com muita força. Calças que caem, né? Partes do corpo menos bonitas, por assim dizer, ganham uma certa relevância. É um capítulo corporal, né? É um capítulo que não tem momento lírico, não tem nenhum momento é, suave, né? Não tem nenhum momento que nós chamaríamos de lírico, de belo. E talvez por isso ele seja um capítulo um pouco mais ignorado e menos citado do que outros. Mas ele traz algumas chaves, por assim dizer, alguns momentos muito importantes para a compreensão da obra como um todo, né? E eu queria chamar a atenção para um deles. Quem tiver Finnegan's Wake pode ir depois à página 514, né? 514, 514, a página 514, e vão encontrar ali, cifrado, disfarçado, o nome de um hotel, né? Que é, na verdade, Finn's Hotel. Finn's Hotel, que é o nome do hotel em que a mulher de Joyce trabalhou quando jovem, Nora Barnacle. Ela trabalhava num hotel chamado Finn's Hotel, em Dublin. E Joyce, então, traz o nome desse hotel de uma maneira cifrada para para Finnegan's Wake.
especula-se que talvez Joyce tivesse pensado em dar como nome ao livro não Finnegan's Wake, mas Finn's Hotel. Isso ninguém saberá, provavelmente jamais, né? Mas é uma especulação. E depois Finn's Hotel se tornou o nome de uma série de fragmentos, né, que estão também traduzidos ao espanhol, se não me engano, né? Mas uma questão polêmica e é outro assunto. O fato é que o que eu fiz aqui, né? É, Joyce escreve Finn's Hotel deixando algumas letras de fora, propositalmente. Então, ele não usa todas as letras, F, I, N, N, apóstrofo, S. Ele coloca algumas letras e retira outras, né, de maneira a criar um enigma. O que foi que eu fiz? A mesma coisa. Eu escrevi Finn's Hotel, deixando algumas letras e retirando outras, mas não as mesmas de Joyce. Então, por exemplo, ele não usa a letra T de hotel. Eu uso. Então, a minha intenção com isso é, primeiro, fazer com que os leitores, enfim, percebam isso, né? Quem conhecer o original e a tradução, que perceba que há uma diferença. Mas, sobretudo, que percebam que essa diferença não é uma diferença de falta, é uma diferença de complementaridade. A minha ideia é mostrar que o original e a tradução conversam, estabelecem um diálogo. E nesse diálogo, né, Finn's Hotel, em português, na minha tradução, e no inglês de Joyce, se complementam, cada um com as suas letras, mas ambos formando Finn's Hotel. É aqui um exemplo de como se pode ser criativo ao traduzir Finnegan's Wake. Inclusive em um momento em que normalmente os tradutores não são criativos, porque bastaria repetir a mesma formulação joyciana. Eu optei por fazer algo mais radical. Então eu troquei as letras. As letras que Joyce usa não são as letras que eu uso. Isso numa ideia de construção, né? E ao fazer esse trabalho de tradução, um segundo aspecto que eu gostaria de mencionar é o da presença de várias línguas em Finnegan's Wake. Sabemos que Finnegan's Wake tem mais de 50 línguas. Ninguém consegue decidir quantas, mas mais de 50, seguramente. E o português é uma delas. O problema todo é que o português é uma língua marginal para o centro do mundo. Para o pensamento europeu e norte-americano, o português é uma língua absolutamente marginal. Não está nos departamentos de ensino, que são geralmente departamento de ensino de espanhol e não de português, não, línguas hispânicas, mas por hispânicas entende-se sempre espanhol e nunca português. Por exemplo, cito, por exemplo, o fato de que os dois volumes, grandes volumes de recepção da obra de Joyce na Europa, tratam de praticamente todas as línguas europeias, menos do português. Menos do português. Então, isso se reflete também nas avaliações, nos estudos e nos guias de Finnegan's Wake.
Por exemplo, porca. Os guias vão dizer que porca é italiano. Porca miséria. Mas pode ser português. Por que é italiano? Né? Várias outras palavras aparecem como palavras do espanhol, mas poderiam ser português. Do francês, mas poderiam ser português. Então, no Brasil, foi publicado um livrinho muito interessante chamado O Luso Brasileirês no Fineganês. O Luso Brasileirês no Fineganês, que é um inventário das palavras de língua portuguesa em Finnegan's Wake. Pois bem, eu fazendo a tradução do capítulo 15, descobri mais 12 palavras que poderiam ser português e que não estão sequer no luso brasileirês, no fineganês, né? Então, essa foi para mim uma outra descoberta, né? A quantidade de palavras, a quantidade de nomes de rios, por exemplo, né? Rios que são dados como rios de outros países latino-americanos, mas que cortam o Brasil. Então, curiosamente, ou não tão curiosamente assim, constatei, traduzindo Finnegan's Wake, que o português, para o pensamento joyciano, que vem do centro do mundo, que vem da Europa e dos Estados Unidos, coloca o português absolutamente de lado. Absolutamente de lado. E uma última observação que eu gostaria de fazer, acho que ainda dentro do meu tempinho aqui, uma última observação que eu gostaria de fazer é que tudo isso, a complementação do nome, né, e de vários outros nomes, a constatação da presença da língua portuguesa, de palavras do português dentro de Finnegan's Wake, tudo isso, para mim, reforça a ideia de que Finnegan's Wake não é destruição, não é fragmentação. E nesse ponto, eu sei que Finnegan's Wake normalmente é lido, é entendido como uma obra pautada na fragmentação. Tantas pessoas dizem, tantos scholars do Joyce dizem que Finnegan's Wake é a obra em que Joyce destrói, fragmenta, quebra a língua inglesa. Eu não leio dessa forma. Para mim, Finnegan's Wake é uma obra de forte concisão e que não fragmenta, prende, traz para o centro. Se nós imaginarmos que Finnegan's Wake é uma obra publicada em 1939, em agosto de 1939, e que a Segunda Guerra Mundial começa em 1º de setembro de 1939 também, eu entendo Finnegan's Wake como um grito, um apelo pela união, não pela fragmentação, não pela destruição, mas um apelo forte pela manutenção de uma coesão entre as pessoas. O que é Finnegan's Wake? Né? Muitas coisas, mas entre tantas coisas, ele é, como dizia o William York Tyndall, uma tentativa de contar a história do mundo
entre as quatro paredes de um pub. Ou seja, isso não é fragmento, isso não é expansão, isso é concisão, isso é densidade, né? Então, cada um de nós, Fedra, Tarso e os demais tradutores e tradutoras, cada um de nós escreveu um texto, né, que foi colocado no final da edição, e o meu texto tem essa tônica, tem esse foco, né? Tratar de Finnegan's Wake como uma obra de força de concisão e nunca, na verdade, de fragmentação. Foi o que guiou o meu trabalho. Eu, então, passo a palavra para Fedra ou Tarso, como queiram. Fiquei, acho que, dentro dos 15 minutos e mais um pouquinho para apresentar o projeto. Tarso, pode ficar à vontade. Tarso, puedes tomar a palavra, por favor. Posso falar? Por favor. Uma coisa, a minha conexão está dando vários cortes, assim. Vocês? Sí. No conseguía manipular o micrófono, mas claro. Obrigada, Víctor. Tarso, te dá a palavra. Vocês me ouvem? Está perfeito. Ok. Então, primeiramente, eu queria agradecer, dizer que é um prazer estar aqui nessa mesa, dividindo essa mesa com meus amigos Fedra, Vitor, falando do nosso companhia também da Marta, o Livre. É um prazer sempre, toda mesa que eu falo sobre Joyce, eu repito essa frase, eu vou repetir aqui, Joyce. E então, só antes de minha fala está muito cortada, porque uns cortes assim na conexão. Vocês estão me entendendo bem? Sim, Vitor e Fedra. Pode seguir, Tarso, eu estou te ouvindo. Tem essas pausas, tem esses cortes, mas a gente consegue te ouvir. Novamente, obrigado aos presentes que estão aí nos ouvindo. E vou ter uma fala breve. O Vitor já apresentou o projeto, então vou falar um pouco da minha participação, né? Eu fui convidado pelo Vitor, né, para integrar o coletivo Finance, um convite que eu recebi com misto de, mas ao mesmo tempo, né, de encarar um desafio, né, porque sabemos todos das dificuldades que o texto do Joyce, principalmente Finnegan's Wake, apresenta para. E eu esqueci de me apresentar, mas sou um leitor de Joyce já há professor de literatura de língua inglesa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pesquiso Joyce já há quase 10 anos. Quando a Dirce me convidou, os dois juntos. Para mim foi uma poder trabalhar com esse texto dessa forma, que para mim era ainda nova, nunca tinha traduzido para falar a verdade, tinha traduzido profissionalmente nenhum texto do Joyce, apesar de sempre pesquisá-lo. E recebi esse convite com muita alegria, mas também no sentido de encarar um enorme desafio. No princípio, eu traduziria só um capítulo, capítulo 6, né, que é um capítulo em que a gente, basicamente, no começo a gente está ali dentro dos avatares aí dessa família do HCE, né, os Porters,
toda aquela série de dificuldades, né? As palavras valises, né? A enxurrada de palavras, mistura não só uma palavra com outra, mas, como o Vitor comentou, de, às vezes vários idiomas dentro de uma mesma palavra valise, a pontuação muito heterodoxa nessa obra como um todo, infinidade de alusões por linha, né? Essa própria característica da obra desses avatares que esses personagens assumem, o personagem. Se você ligar a câmera, talvez vamos escutar melhor. Tá, vou tentar. Obrigada. Será que agora melhorou? Pode ser que sim, continua Sim, falando acho para a que gente sim. ver. Acho que sim. Então, vou só repetir brevemente o que eu estava falando das características, talvez isso tenha passado rápido ou vocês não tenham entendido. Os avatares, são as referências, as alusões, tudo isso está ali no capítulo 6. Comentando, eu também encaro o trabalho criativo. Não penso em ser completamente fiel a um texto, né? Acho isso um pouco, principalmente se tratando de um texto como Finnegan's Wake. Então, assim como o Vitor também comentou, eu adotei do Poetizen, né? E tomei todas as liberdades no sentido de correspondências em língua portuguesa do texto do Joyce original. Uma das coisas que foi muito recompensadoras de trabalhar nessa tradução foi exatamente a gente ver tanto ao ler, né, que é uma coisa assustadora que o Joyce faz nessa obra, mas interesse para quem pretende lê-la e também traduzi-la. Eu sempre comento isso quando eu falo dessa tradução, pelo seguinte: atualmente estamos num outro coletivo, também organizado pela DIRS, o coletivo Dublinenses, propondo aí uma nova Dublinense, mas dessa vez uma tradução coletiva. E é muito interessante comparar, traduzir um texto de Dubliners, né, capítulos do Finnegan's Wake. O Finnegan's Wake, pela sua própria natureza, ele nos dá uma liberdade muito grande, possibilidades para aquilo que o Joyce se apresenta. Algo que é muito mais fechado, na minha perspectiva, no Dublin. E o livro de poesia publicado, para mim foi um trabalho fenomenal, fantástico, poder exercer essa criatividade ao traduzir. A princípio, eu traduziria um capítulo só, o 16, mas posteriormente eu sou um desses tradutores que o Vitor mencionou que traduziu dois capítulos. Traduziu o capítulo 10 e o capítulo 16. O capítulo 16, vamos dizer assim, dentro das características do Finnegan's Wake, ele é um capítulo mais normal, né? Formalmente falando. O capítulo 10,
para quem conhece a obra, para quem não conhece, depois aconselho dar um. Ele tem uma característica bastante peculiar, que é só dele. A forma dele é totalmente diferente dos outros capítulos. Ele tem uma coluna no meio, segue por todo o capítulo. Nota direita e notas de rodapé. Tá? Além de todas as características do Finnegan's Wake, o capítulo 10 traz esse desafio a mais. Né? Ele é formalmente dos outros. Tá? Esse capítulo seria o capítulo em que as crianças, né, Shem, Sean, então ele é muito denso por si só, mas ainda tem a questão do desenho, da mancha na página. Acrescenta, né, um desafio maior e diferenciado dos outros que está na página, ele não está de forma aleatória. Né? Aquilo, em certa medida, precisa ser mantido. Eles estão em pontos específicos do texto para fazer referências a linhas. Então, isso foi um desafio muito interessante de lidar. Isto passa para o editor. Né? Recebi uma mensagem aqui. Faltam 3 minutos. Ok. Obrigado. Esse desafio de ter que também me preocupar com o desenho da tradução foi um desafio bastante peculiar, em que, confesso, deu bastante trabalho, bastante complicado. E quando esse texto vai para o editor, né, e volta, é muito interessante pensar assim, né, que o revisor está preocupado em como as palavras. Joyce não aceita esse tipo de coisa. Né? O texto do Joyce está experimentando com as formas, com o desenho, nesse capítulo em particular, com a própria mancha textual. Então, eu não sei, Marta, você pode até me dizer, vocês conseguem ver alguma coisa caso eu compartilhe a tela? Os presentes conseguem ver que eu exibi na tela? E você consegue apresentar? Sim, sim. Só para quem não conhece ter uma ideia do que eu estou falando. Ó, essas são... Vocês estão vendo? Sim? Então, essa é a página final. E eu vou botar anterior. Essa aqui é uma página, vamos dizer, padrão desse capítulo 10. Tá? À direita, à esquerda e as notas de rodapé também. Tá vendo? E essas notas específicas. E se vocês... Acredito que não dê para ver, mas se o texto original para ver, elas estão com uma divisão silábica muito peculiar. Então, isso é minucioso. E na tradução, tive que pensar bastante sobre isso, levar muito isso em consideração. Essa última página, além da coluna do meio das notas, então ainda tem esses desenhos que aparecem aí ao fim da página. E novamente,
quando traduzir, levei em conta o mais próximo possível do texto original. Tá? Tem muito mais que a gente falar sobre a tradução, mas como tem a questão do tempo, vou falar um pouco mais. Novamente agradeço pela oportunidade e passo a palavra para ela, sem falar. Muito obrigada, Tarso. Pedra, você pode continuar, por favor. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad de estar aquí con vosotros, sobre todo estar con mis compañeros de trabajo y estar aquí también agradecerte, Marta, por la oportunidad de cambiar algunas ideas sobre este tema, que fue un verdadero reto, podemos decir que fue un verdadero reto llevar adelante esta traducción, aunque lo hicimos en un colectivo, como ya lo dijo muy bien Víctor, un colectivo en que aquí estamos algunos, solo algunos representando también. Me gustaría hacer una pequeña mención a Aurora Bernardini, que es nuestra decana, y que también ha enviado un vídeo un poquito explicando también cómo fue su trabajo, cómo fue su participación y representando también a otros miembros del colectivo que aquí no pudieron estar, incluso Dirce y también otras traductoras, porque también es un colectivo de traductores y traductoras. Tenemos 5 mujeres en este grupo. Entonces, pues vamos, esto valía mucho la pena también decirlo. Venga, yo al contrario de mis compañeros aquí, de Víctor y Tarso, que han explicado de una manera bastante específica lo de los capítulos que tradujeron, mi idea es simplemente plantear, mirar la traducción, un proyecto de traducción de Joyce, como sería este, que llevamos adelante y que fue una satisfacción que lo hubieran reconocido el año pasado, fue realmente algo increíble y pues nada, me gustaría centrarme en el tema de la traducción propiamente dicha y no tanto en el capítulo 9, del cual me quedé responsable de traducir. Bien, me gustaría decir una cosa muy interesante, que siempre se pone el tema, el traductor está siempre muy cerca de lo que se llama el fracaso. ¿Y por qué? Pues siempre se lo pone como alguien que está en segundo plano, y a lo mejor no va a tener condiciones de llegar a ser o estar al nivel del autor. En general se dice que va a estar siempre un poco más abajo del autor. No es la intención del traductor llegar a estar en el mismo patamar o sobrepasar al autor, simplemente tener el reconocimiento de ser un traductor, o sea, de realizar una tarea. Pero el fracaso siempre lo acompaña. En primer lugar, el fracaso porque siempre él sale a partir de una referencia. O sea, él no está con la hoja en blanco y va a empezar a escribir. O sea, él está a partir de una referencia, de un autor que ya salió de una hoja en blanco, escribió, entonces él debe ceñirse a esta realidad. Y ahí está el lío, porque siempre, como digo, el fantasma del fracaso lo va a acompañar. Pero me gustaría ver el fracaso por otra perspectiva y planteo yo aquí, no como una teoría, porque, bueno, para la teoría tendría que hacer la hipótesis y llevar adelante esto para que se formule como una idea. A lo mejor en algún momento se podrá hacerlo, pero por ahora solo quiero presentar la idea de mirar el fracaso de la traducción bajo otra perspectiva. La idea sería básicamente ver el fracaso desde la etimología de la palabra fracaso, que viene de fracasare, del latín, que quiere decir hacer en pequeños pedazos. Aunque estoy de acuerdo con Víctor que se puede ver Finnegan's Wake de distintas maneras, incluso como algo completo, entero, o se puede ver, como muchos ya lo dijeron, como pequeños pedacitos que hicieron como una manta de patchwork, que se podría decir, o algo semejante. Me gustaría decir que la traducción, si el original no lo es una manta de patchwork o pequeños pedacitos, en este caso de Finnegan's Wake, pero sí lo será la traducción. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a fondo de cada una de las palabras, de los conceptos, intentar como
desmenuzar, ponerlo en añicos, llevarlo en los más pequeños detalles que se pueda para después reconstruir y formar por fin el rompecabezas final, que es eso, la traducción. Y esto, el término fracasare, o sea, efectivamente el fracaso, como el término original en latín y no como el término de algo que no resulta bien, que no sale como algo de calidad, pero sí algo que se rompió en muchos pedacitos y para después enseguida ser reconstruido. Pues esto sí es lo que quiero traer. En este punto estoy de acuerdo con mis compañeros que es un trabajo de muchísimos detalles, de conocer no solo porque no estamos hablando de la lengua inglesa, como ya lo dijeron muy bien, hablamos de distintas lenguas que están en un único texto y entonces no nos queda otra, por lo menos a mí lo que me pasó es que realmente tuve que llegar a ser pequeñas partículas de ese texto para llegar a recomponerlo y que salga una traducción. Más aún, me gustaría también pensar en la traducción como fracaso bajo la perspectiva de Russell Jacoby, que es un teórico muy interesante que trae sobre esta perspectiva el fracaso y la victoria. El fracaso no solo como algo que no sale bien, pero también algo que se tiene que llevar a sus mínimos detalles y que hace un ruido fuertísimo cuando se hace esa desconstrucción, esos pedacitos, para llevar esos pedacitos tan pequeños, tenemos ahí un ruido fuertísimo que llega a dejarnos un poco tontos. Bueno, y dice algo que me gustaría transcribir, la frase de Russell Jacoby de una manera bastante clara, que dice: ignorar el fracaso es equivocarse con respecto a la historia, como si nada de positivo o de humano pudiera resultar de ello. Por el contrario, la victoria puede dar testimonio mucho más de una configuración de fuerza y poder que de verdad o de validez. Esto nos puede parecer obvio en un primer momento, pero va en contra de creencias y prejuicios que están profundamente arraigados. Las preguntas que plantea el éxito, o hacer una buena traducción, y qué sería una buena traducción, esto es también un tema de una larga discusión a lo largo del tiempo entre los teóricos de traducción. ¿Qué es el éxito y por cuánto tiempo y a qué coste? Y entonces me viene bien también pensar sobre el fracaso, esos pedacitos que tenemos que hacer, como un primer momento se presenta como un gran reto, como algo extremadamente difícil y exhaustivo en un primer momento, llevar a los pedazos y hacer un ruido grande en el momento de deshacer ese texto. Y justamente de este fracaso, que puede ser el fracaso que lleva siempre como un fantasma el traductor, o el fracaso de la acción de hacer pedacitos el texto, de ese fracaso surgen las ideas, personas transformadas, nuevos movimientos. Incluso cuando fracasan las comunidades utópicas o mismo los proyectos más utópicos, y pondría yo que traducir Finnegan's Wake es casi un proyecto utópico, pero lo llevamos adelante. Y esos proyectos utópicos, las comunidades utópicas o algo que nos parece utópico, llega a transformar las personas y las percepciones. Entonces, esto para mí sería el punto de la traducción de Finnegan's Wake, específicamente del capítulo 9, del que me quedé responsable de llevar adelante. Entonces, con este punto quería plantear entre nuestros compañeros traductores, no solo a los que están aquí, pero también a todos, a hacer una pequeña reflexión sobre este tema de qué es el fracaso y cómo podemos deshacernos de ese fantasma del fracaso de la traducción, que no hay un fracaso específicamente, lo que hay es una forma de transformación. Y la transformación que se convierte en una nueva imagen, y esta imagen que no tiene la intención de sobrepasar el autor, pero tiene la intención de presentarse como algo que está disponible a cualquier lector que se proponga llevar adelante la tarea de leer un Finnegan's Wake. O sea, esta es la clave. O sea, esto es lo que me propuse yo.
cuando me dieron la tarea cuando Dirce me propuso bueno, vas a traducir Finnegan's Wake. Y bueno, dije yo, vale, muy bien, voy a llevar esto adelante, pero el reto es, lo voy a tener que analizar. Y de hecho tuve que hacer una investigación muy aprofundada para poder traducir este capítulo. Todo me exigía atención, cuidado, las palabras, las referencias, todo este conjunto de informaciones que trae el libro, no solamente de la historia en sí, no alejarse de la historia y además mantener todas las referencias o intentar mantener todas las referencias, me ha exigido un trabajo, una labor de hormiga, digamos, que es buscar cada uno de los datos, cada uno de los términos, que están en las más diversas lenguas que podamos pensar. Incluso hasta en ruso encontramos algunos términos de Finnegan's Wake. O sea, esto exige realmente ir al fondo del mar a buscar las perlas. O sea, entonces, este era el trabajo que llevaba adelante y no lo vi en ningún momento, aunque sabía que al final el resultado no sería una traducción exacta o una traducción que podríamos llamar de bueno, ¿qué es una buena traducción? Además, queda esa pregunta siempre en el aire. Bueno, muchas gracias. No voy a completar el tiempo aquí. Me quedaba pensando en esto, o sea, de no sobrepasar el autor, porque jamás lo haría, pero también de convertirme en algo posible de leer o que sea interesante de leer o que se pueda aprender en el sentido de captar las ideas de Joyce en algún momento, que pudiera yo hacer un poquito al menos de ese puente por medio de esa investigación y por ese trabajo de llevar todos los pedacitos y de reconstruir. No es un trabajo de manera ninguna fácil. La traductora al cantonés, si no me equivoco, o al mandarín, no sé, es una traductora china que está llevando adelante la tarea sola, está llevando adelante la tarea de traducir integralmente el libro, pues dijo que reza todos los días para no volverse loca, que al final del día dice, yo no quiero volverme loca, o sea, quiero estar sana, quiero mantener un poquito mi mente bien al llegar al final del día. Bueno, esto es el trabajo de fracaso, o sea, de llevar a los pedazos y esto sí te toma mucho tiempo y te exige mucho de la mente, pero es el trabajo del traductor. Es un trabajo, una labor dura que te exige a cada momento y no se puede alejar de una investigación aprofundada y dedicada a esta tarea que es realmente, y no se la reconoce, o sea, sabemos que hay traductores de Finnegan's Wake, bueno, en algunos puntos del globo, pero y se los ha leído a algunos traductores, incluso como Marie Dariussec, han dicho que, por ejemplo, leer Finnegan's Wake es para gente loca. O sea, que alguien, solo un loco, podría leerlo por entero a un libro de Joyce, específicamente este, que es para volverse loco. Ahí vamos al punto de llegar al fondo del mar, porque eso es la única manera que tenemos de llegar al corazón de un trabajo, para poder hacer un trabajo de esta magnitud. Bueno, quería en una manera general presentar estas ideas sobre el fracaso y cómo lo veo yo bajo dos perspectivas, esto de sí, que es algo que no sale bien porque eres un traductor y siempre vas a traicionar, ¿no?, al autor o a la lengua original o a lo que sea. Siempre vas a traicionar, estás siempre con esta espada de Damocles en la cabeza y además también mirar bajo la perspectiva de la etimología de la palabra. Y esto sí me viene muchísimo mejor. Bueno, creo que era esto, creo que tenía que decir. Muchas gracias, Pedra. Si quieren, seguimos en español, aunque me encanta escucharlos hablar portugués y creo que aquí también nos gusta escucharlos en portugués. Pero ya que Pedra abrió esa puerta y hablando del fracaso, yo voy a hacer dos comentarios chiquitos mientras doy tiempo, porque aquí hay un estudiante mía y en mi curso de literatura
inglesa leímos la primera página de Finnegan Sway. Yo les dije, les voy a mostrar la primera página del Finnegan Sway para que no lo lean. Entonces, claro, leímos esa versión electrónica que hay, donde hay cada párrafo tiene toda una explicación abajo. Tarso me está siguiendo. Tarso me sigue, si no puedo seguir en portugués. ¿Qué tal? ¿No se me escuta? Póngase. Ah, sí, ok. Bueno, Tarso, ¿você consigue me escutar, entender? Sim, consigo. Sí, gracias. Obrigada. Estaba hablando porque aquí está Mariana, ella ahorita va a tomar la palabra, creo, que en clase leímos la primera página de Finnegan Wake, porque además si no lo leen conmigo, no sé qué otro loco, como dice Fedra, los va a poner a leer Finnegan Wake. Bueno, también confieso que no lo he leído entero, a pesar de que tengo varias ediciones. Víctor vio mi biblioteca. Pero quería preguntar precisamente, quería hacer varios comentarios, uno sobre la poética de la equivocación, porque fue la conferencia inaugural de este congreso que tuvimos ayer, la hizo Álvaro Faleiros, y él habla de esa poética de la equivocación para la traducción y me parece tan hermoso relacionado con lo que dices tú del fracaso. No conozco ese autor que mencionas, Roosevelt Jacobi, lo voy a buscar, el que habla de la teoría poética, o teoría del fracaso, ¿no? Es el libro de él, según entendí, Fedra. Sí, efectivamente, analiza el fracaso bajo una perspectiva en que se promueve el movimiento, el cambio, justamente porque la victoria ya es algo, bueno, ¿qué es el éxito y cuánto se puede, cómo se puede calcular, o sea, cómo se puede estimar el éxito y cuánto dura, a qué coste? Y por su parte, el fracaso nos hace pensar en movimiento, en cambio. Lo que decía Beckett, hay que equivocarse y equivocarse mejor la próxima vez. Algo más o menos en este sentido trabaja Russell Jacobi. Es muy interesante, lo recomiendo. Muchísimas gracias. Y cuando, Víctor, cuando hablaste del Fins Hotel y hablas precisamente de la página 514, yo quería preguntarte de qué edición, porque uno va a ir a buscar y si no tiene la edición, ¿qué es? De todas. Cualquiera. Cualquiera está en el 514. Porque está en la página 514 en cualquier edición patrón. Ahí que... Perfecto. Bueno, con respecto a lo que dice Tarso y que Víctor también mencionó, que se tomaron libertad, que poetizaron, ¿no? Se tomaron la libertad de traducir con mucha creatividad. Pues precisamente yo creo que obras como Finnegan Wake, que se tomaron toda la libertad del mundo, lo que promueven es ese juego de libertad en la traducción. Entonces, claro, todos tenemos mucho miedo de leerlo y todos tenemos mucho miedo de traducirlo, pero hay que entender que eso que Víctor se lo tomó a pecho y Tarso también, poetizar y crear y jugar con la obra y pienso que es parte del trabajo del traductor. Entonces hay una libertad de la creación, ¿por qué no libertad en la traducción? Creo que por ahí, y quería solamente decir que el video de Aurora Bernardini, claro, yo contaba hasta, creo que esta mañana intercambié unos mensajes con Dirce y le dije que entonces ella presentara el video. Pero lo que podemos hacer es que como esto lo estamos grabando y lo vamos a compartir con todos los que se registraron en el evento, porque hay dos sesiones paralelas, creo que lo saben. Entonces vamos a añadir ahí el video de Aurora, ¿qué les parece? Como hemos integrado, por ejemplo, dos libros que nos pasaron los profesores electrónicos, los hemos integrado para que la gente los pueda ver. Entonces podemos hacer lo mismo con el video de Aurora Bernardini, ¿qué les parece? Y A no, mí me parece muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien. gracias Porque, sí, perdón, te escucho. no, porque también ella da algunas ideas aquí y su perspectiva también como traductora y una traductora de una experiencia, venga, que bueno.
es impresionante. Claro, yo también la respeto mucho. Entonces, pensaba pues que muy chévere que Dir se la hubiera presentado. Y ese inventario de palabras portuguesas es un libro que está, ¿no, Víctor? Es un libro que se puede consultar. Inventario de E- palabras portuguesas en el Finnegan's Wake. Es un libro que se puede consultar, no sé si se puede comprar, porque no es fácil. Es pequeño, es de los años 90, creo, y es muy interesante y útil. Y es la palabra que has utilizado, inventario, es muy importante porque Joyce era el escritor del inventario, ¿no? Como dijo Hugh Kenner, ¿no? Que Flaubert era el escritor de la enciclopedia y Ujú, Joyce era el escritor de los inventarios. ujú. Ok. Ok. ¿Tú quieres comentar algo? Aquí, la estudiante va. Ella quedó con. Yo creo que ella va a leer Finnegan's Wake. En esta también hay. Sí, yo tendría una pregunta, pues porque se crea siento que se crea como un gran mito o y de cierta forma se pone a James Joyce en una posición de casi respeto, de hay que tener mucho cuidado para acercarse a él. Entonces, una de mis preguntas como lectora, futura lectora de Finnegan's Wake sería cómo acercarse sin tener como ese miedo de leer ese libro que pues sí uno se puede enloquecer y chévere enloquecerse de esa forma, pero como uno adentrarse a ese tipo de literatura, en específico de este libro. ¿Ustedes qué recomendarían? ¿Quién quiere responder? Tarsus, quer falar agora? Responder y podemos traducir también. Posso falar, não vou me aventurar a falar em espanhol, acho que é isso. Então eu vou me manter no português. Eu acho que difícil, de inacessível. Vocês me ouvem bem? Eu acho que talvez fechando a câmera, tá? Fica mais fluido. Eu vou tirar o vídeo para ver se fica mais fácil. Hum. Tem essa aula e tal, mas a gente hoje vive uma época em que temos muitos recursos, já, né? Já estamos aí cerca de 100 anos depois que essas publicadas, totalmente Ulisses, as primeiras obras. O Finnegan's Wake ainda não, mas as outras obras. E a gente já tem muito material introdutório, material que auxilia, material que explicações, mas o mais importante que eu acho é encarar, pegar e ler. É difícil? É complicado. Não ter esse medo, perder esse medo, essa desmistificação e ler a obra, sabe? E à medida que você vai lendo, os desafios, referências, auxílios, e tem muitos hoje em dia online, depois foram publicadas originalmente. Então, acho que hoje em dia a gente consegue lê-las com mais fenomenal. Assim. Você conseguir ler James Joyce, você lê James Joyce, dos textos normais que você vai encontrar por aí. É sempre um protocolo de leitura diferenciado. Não sei se Vitor ou Fedra quer comentar alguma coisa. Sí, sí. Eh, a mí me gustaría recordarles que el último capítulo de Obra Abierta de Umberto Eco, en su primera edición en italiano, era dedicado a Finnegan's Wake. No más. Todas las ediciones ahora
no trae el último capítulo, que se ha convertido en un libro específico llamado eh, Le Poetiche de James Joyce, Las Poéticas de James Joyce. Pero en su versión original, Opera Aperta, en italiano, de Umberto Eco, tenía este último capítulo sobre Finnegan's Wake, porque Finnegan's Wake para Umberto Eco era el ejemplo máximo de la apertura. Así que no hay una regla, no hay un camino, hay muchas puertas y hay muchas ventanas, hay muchas posibilidades. No, no podemos, nadie puede decir se comienza por aquí o por allí o hay que leer Finnegan's Wake después de haber leído a Dublineses y Ulises. No, no. Si uno quiere empezar por Finnegan's Wake, puede empezar. Está abierta la obra, ¿no? Las puertas están todas abiertas. De hecho, la obra es abierta también, ¿cierto? No hay que comenzar por el principio, se puede comenzar por el final. Sí. Es circular, ¿no? Sí. Posso só fazer mais um comentário? Tirar. Eu acho que uma das coisas que ajuda bastante Finnegan's Wake é não esperar um entendimento completo e total da obra, né? Leia pelo prazer. As descobertas que você faz ali, mesmo sem entender tudo, mesmo se é que isso é possível, vale a leitura, né? Do mito que se cria em volta do Finnegan's Wake tem a ver com essa noção de que temos que entender tudo o tempo inteiro. Entenda o que você conseguir entender e vai de nada, né? Sempre fica alguma coisa para entender, para conhecer. Por que a gente vai ter que entender tudo do Finnegan's Wake? Bueno, me gustaría añadir simplemente a lo que dijeron mis compañeros de trabajo y también amigos, son también mis amigos. O sea, esto también hay que dejarlo muy claro, porque sin esto también, esta amistad también ayudó muchísimo a que lleváramos adelante esta tarea. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dicen y para mí la lectura de cualquier libro, aunque sea un libro que se dice canónico, tienes que ir como si fuera un viaje. O sea, no sabes lo que te vas a encontrar y a lo mejor si quieres realmente sumergirte en todo el universo que te propone, vete sin brújula. O sea, vete sin brújula, sin reglas, sin nada. Abre el libro como si fuera algo completamente nuevo, sobre algo que nunca has oído hablar antes. Algo que es completamente nuevo, que no sabes, que es algo canónico y que sea como cualquier libro. Deja que te sorprenda, deja que te cuente lo que tiene que contarte, que descubras tú sus puntos interesantes. No te guíes por la crítica o por alguien que dijo, bueno, esta parte me parece bastante, es la más importante del libro, esto es un punto clave del libro o es un momento importante o de una frase especial del libro. Déjate llevar por la lectura y por tu propia interpretación, que es lo que un traductor también lo hace. O sea, él tiene su propia interpretación. O sea, cada uno de nosotros tuvo una interpretación acerca de esa obra de Joyce y ahí está la riqueza del trabajo también que llevamos adelante. Entonces, como lectora también puedes hacer lo mismo que hace un traductor. Un traductor es un lector antes de cualquier cosa. O sea, entonces te tienes que dejar llevar por ello. Vete sin brújula, te digo, vete sin brújula y ya está. Olvida los nombres canónicos, las referencias, simplemente abraza la obra. Gracias. Igual tenía otra pregunta ya como desde el aspecto de traducción, porque ustedes hablan de que hubo como mucha gente, traductores y traductoras involucrados, y en una obra que permite tanta libertad, ¿cómo se llega a un consenso, pues en ese trabajo de equipo tan grande y con diferentes experiencias de vida, también otros lectores, otros libros que han leído?
¿Cómo ustedes llegan a este tipo de consensos en este tipo de obras? No hay consenso. No hay consenso. La poesía no está abierta al consenso. Es siempre la tensión. Sí, claro, sí, eso es lo magnífico, ¿no? De esta obra. Sí, y Tarso, yo como você, cada vez que consigo compartilhar alguma coisa, escutar falar de Joyce, eu estou aí. Eu estou aí. Não, não tenho trabalhado Joyce como vocês. Alguma vez trabalhei a tradução de um capítulo de Ulisses, francês e inglês, mas não, é a única aventura em tradução, pelo menos tradução comparada, que tenho feito. Mas adoro quando encontro pessoas como vocês dedicadas a traduzir, a fazer uma tarefa impossível, não? É uma tarefa impossível que uno pensa quando começa a ler isso, como vou traduzir isso, não? Mas vocês conseguiram, talvez voy al español, lo que dice Fedra, ustedes son amigos, hay que ser amigos, ¿no? Siempre he pensado algo que desarrollé como teoría de la traducción cuando estaba en Brasil, es que la traducción es un acto de amistad. Y claro, ahí se puede trabajar sin desfallecer, ¿no? Cuando está ese trabajo colectivo. Yo pienso que eso también es lo más bonito que nos dejó Joyce, ¿no? Esa cosa de que él, habiendo hecho ese trabajo de una locura solo, semejante trabajo tan monumental, lo que nos deja es, usted tiene que trabajar en colectivo, ¿sí? Es mucho más sano, más amigable, y más productivo, ¿no? Más productivo. Entonces, queremos, si Elisa tiene aquí tenemos otra pregunta. eh, Algo más como sobre el proceso. Mientras cada uno estaba traduciendo el capítulo, tenían, digamos, reuniones, encuentros para comentar, o cada uno lo hizo como una experiencia, digamos, como íntima y luego entregaron su trabajo cada uno. ¿Cómo fue ese proceso? Trabajamos individualmente y cambiamos experiencias, ideas a veces. Con Tarso, por ejemplo, yo he hablado mucho y sí, pero cada traductor o traductora ha trabajado a su manera. Ok. O sea, ha sido una traducción colectiva y no colaborativa. Ajá. Es la diferencia entre el trabajo colectivo y el trabajo colaborativo. Como la traducción de Ulises al francés en 2004 ha sido un trabajo en colaboración, ¿no? Un trabajo colaborativo, porque sí se han reunido y todo. Nosotros no. Ok, queda muy claro. Ok, então somente agradecer por vocês querer participar em nosso Relaete. É uma pena que vocês não estejam conosco, mas muito, muito obrigada de permitir também Joyce estar aqui conosco na América Latina, em Colômbia, em Medellín. Temos tido muitas apresentações brasileiras, ficamos muito, muito felizes. Esperamos que o próximo Relaete, que dentro de 2 anos, seja em Brasil, não? Então, mas espero ver vocês antes do próximo Relaete, não? Muito, muito, muito obrigada. Muitas graças. Muito, muito alegre que pueda participar este grupo Joyce aqui y espero que nos veamos muy pronto. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Un abrazo a Obrigado. todos. Obrigado, Marta. Obrigado a todos. Uma alegria. Foi um prazer. Eu quero voltar, eu quero voltar. Víctor, por favor.
Aquí te recuerdan. Ya ves, Marta é uma grande Joyceana. más silenciosa, ¿sabes? Silenciosa porque Silenciosa, mas não menor. Bueno, entonces a hacer ruido, Marta. Sim. A ponerse las pilas para hacer ruido. Joyce así en las clases muy sutilmente y algún Te efecto sacamos, te tiene. sacamos, te ponemos al sol, te ponemos al sol. Venga, muchas gracias. Chao, bueno. Tchau, Hasta tchau, tchau, luego. tchau, tchau.